Hoje, então, a gente, utilizando as equações deduzidas na última quarta-feira, a gente vai começar a transitar entre o sistema cartesiano e o sistema polar no sentido de estabelecer a relação entre pontos de um sistema e de outro. Então, por exemplo, vamos supor como primeiro exemplo, vamos supor que nós tenhamos o ponto 1 e 1 e queiramos saber, né, a que ponto esse ponto 1 e 1 corresponde no sistema polar. Vamos entender que esse ponto 1 e 1 está sendo colocado no sistema cartesiano e que o nosso objetivo é descobrir um ponto da forma θ e r no sistema polar, ao qual corresponda o ponto 1 e 1. Bom, essa correspondência, né, essa transição entre os dois sistemas, como a gente já falou, ela é estabelecida por aquelas equações que nós deduzimos quarta-feira passada. Então, por exemplo, se eu tenho os valores de x e de y, como tenho aqui no ponto 1 e 1, eu facilmente determino o valor de r, a segunda componente aqui do ponto correspondente no sistema polar. Por que facilmente? Porque nós deduzimos, quarta-feira, que R2 era x2 mais y2. Então, neste caso, R2 será 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, R será raiz de 2. R será raiz de 2. Tenho, então, a segunda componente do ponto que corresponde ao ponto 1 e 1. Para descobrir o θ, né, basta a gente lembrar que, uma vez descoberto o R, eu sei que x, a primeira equação que nós estabelecemos, é igual a R cosseno de θ. Consequentemente, eu já tinha o x. Agora eu tenho o R, então eu tenho o cosseno de θ. Cosseno de θ é x sobre R, ou seja, é 1 sobre raiz de 2, ou, multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador, eu terei aqui cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. E como também sei que o y é igual a R seno de θ, evidentemente eu daqui deduzo que o seno de θ é y sobre R. Tem o y, tem o R. Então, o seno de θ
também é raiz de 2 sobre 2. É evidente que, muitas vezes, o valor do cosseno e do seno não será um valor tão fácil de reconhecer o ângulo, né? Mas para os problemas que a gente precisa, se a gente colocar um valor que não seja possível reconhecer, vai ter que recorrer, né, a uma tabela de funções, de valores de funções trigonométricas. Isso aí para a gente não interessa. Interessa, de fato, é que nós tenhamos pontos que, ao estabelecermos a relação, possamos reconhecer, né, quem é o ângulo θ, qual é o ângulo θ. Então, aqui no caso, eu tenho, primeiro, que o R é raiz de 2, e agora, evidentemente que, sendo θ o ângulo, que tem cosseno, raiz de 2 sobre 2, e seno também raiz de 2 sobre 2, eu sei que θ vale π sobre 4, né? 45 graus. É o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2. Ou seja, acabei de descobrir que, se lá no plano cartesiano eu considerar o ponto 1 e 1, aqui no plano polar, a esse ponto corresponderá o ponto π sobre 4 e raiz de 2. Esse é o ponto no plano polar que corresponde ao ponto 1 e 1. Tá certo? Então, transitamos do sistema cartesiano para o sistema polar. Estabelecemos a relação entre dois pontos. Por exemplo, ainda, daqui a pouco a gente vai fazer uma observação importante aqui. Mas, por exemplo, ainda, vamos supor que, em vez de um e um, eu considere agora, mais uma vez, né, considere um ponto no sistema cartesiano. Vamos continuar caminhando nessa direção, do sistema cartesiano para o sistema polar. Vamos fazer mais um caso de transição, né, do sistema cartesiano para o sistema polar. E vamos supor que a gente considere o ponto 0,2 no sistema cartesiano e queira saber, no sistema polar, a que ponto 0,2 corresponde. É uma situação mais simples ainda, né? Então, vamos refazer, né, o mesmo raciocínio. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, nesse caso, isso me dará 4. X ao quadrado é 0, y ao quadrado é 4. Ou seja, R
é 2. R será a raiz de 4, 2. E agora, né, vamos para a descoberta do θ, uma vez que já temos x e r e y e r. Né? Então, cosseno de θ, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, cosseno de θ, né? X é R cosseno de θ, então cosseno de θ é X sobre R, nesse caso, 0 sobre 2. E seno de θ Y é R seno de θ, então seno de θ é Y sobre R, ou seja, Y é 2, R é 2, seno de θ é 1. O primeiro ângulo no círculo trigonométrico que tem cosseno 0 e seno 1 é π sobre 2, 90 graus. Então, o ponto 0,2 do sistema cartesiano corresponde no sistema polar ao ponto π sobre 2 e 2. Professor, quando eu for representar o θ no plano, ele tem que ser em radianos ou pode ser em grau também? Não. Em cálculo, não é somente aqui. Né? Não é somente em cálculo 3, não é somente em integral. A única medida cabível, aceitável, para ângulo, em qualquer situação de cálculo, é radiano. Você não faz sentido usar outra medida, de jeito nenhum. Né? Mas de jeito nenhum mesmo. Nem como limite de integração, tenho certeza que você jamais vai ver algo do tipo: vou calcular a integral, vamos supor, de 0 até 45 graus. Você nunca vai encontrar uma coisa dessa pela frente. Essa medida 45 graus para o cálculo não faz o menor sentido. É claro que ela é uma boa orientação para a gente, porque a gente, inclusive, tem mais costume, né, de imaginar um ângulo em graus do que em radiano. Mas para o cálculo, não. De jeito nenhum. Não é que tanto faça, simplesmente é proibido. Só se concebe aqui a medida em radiano. Não dá para você dizer, olha, o ponto no sistema polar vai ser 90 graus e 2. Não, se você disser isso, digamos assim, você está cometendo uma heresia. Isso, grau é uma medida que não existe para a gente. Então, exclusivamente radiano. Exclusivamente radiano. E aí, depois desses dois exemplos, a gente vai fazer uma das observações mais importantes que podem ser feitas, principalmente para o objetivo que a gente tem de analisar domínios de integração e deles extrair limites de integração. A observação é a seguinte: eu não sei se na quarta-feira eu cheguei, né, a fazer para vocês, porque realmente quando as turmas se
se distanciam, né? Fica uma num certo ponto e a outra num outro ponto, que é o que está acontecendo. A turma da tarde, ela está um pouco mais adiantada, porque a aula da tarde vai até mais, né? Vai até um pouco mais de tempo. A daqui a gente tem que terminar antes de 8h40. E aí, por força dessas diferenças, vai acumulando um tempinho a mais para a turma da tarde, acaba havendo um descompasso aí. Então, eu não me lembro bem se eu fiz o que eu vou falar agora para vocês. Com certeza eu não fiz a observação que eu quero fazer, mas eu estou falando de um exemplo que eu quero mostrar para vocês com base num cálculo que nós fizemos. Na aula de quarta-feira, nós iniciamos a aula de quarta-feira passada resolvendo um exemplo do caso da mudança geral de variáveis, né? Nós consideramos a integral dupla sobre D. Aqui nós tínhamos a função como sendo E elevado a y menos x sobre x mais y, dx dy. E aí nós falamos sobre a dificuldade dessa integral, né, da maneira como ela era apresentada, etc, etc. E aí dissemos, aqui nós vamos ter que fazer uma mudança de variáveis. E essa mudança de variáveis vai ser chamar de U a diferença y menos x e chamar de V a soma x mais y, para poder diminuir a complexidade, a dificuldade dessa integral. Foi exatamente com esse exemplo que nós começamos a conversar quarta-feira. E aí dissemos, quando nós utilizamos a mudança de variáveis, não interessa o gráfico do domínio D, o domínio original, porque nós não vamos pegar os limites de integração lá. Porque os limites de integração em D são limites de integração que dizem respeito a x e y. E a nossa integral vai ser resolvida em U e V. Então, o que interessa, na verdade, é saber em qual domínio, em qual novo domínio de integração ômega, o original D se transformará a partir dessa mudança. U igual a y menos x, V igual a x mais y. Aí nós vimos, né? Nós vimos que, por força dessa mudança, havia uma mudança também radical, né, entre os gráficos. Porque o domínio D era descrito por x igual a 0. Não vou fazer, evidentemente, o exemplo outra vez, pessoal. Estou só querendo mostrar um fato importante para, então, fazer uma observação, digamos, importantíssima, que agora a gente tem condição de fazer. A gente falou, o domínio D era composto por 3 retas. O eixo y, x igual a 0, o eixo x, y igual a 0, e a reta x mais y igual a 2. Aí nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos com a mudança de variáveis e deduzimos que a nova integral iria ser calculada sobre um domínio ômega que era definido por V igual a U
V igual a menos U e V igual a 2. Se nós compararmos o gráfico de cada um dos domínios, a gente vai ver como a situação mudou. Ambos são triângulos, mas em posições completamente diferentes. Por quê? O que é que nós tínhamos, né? O que é que nós tínhamos aqui? No domínio D, tínhamos uma situação assim. Domínio D era eixo Y, eixo X e a reta X mais Y igual a 2, que é uma reta nessa situação. Esse ponto é 2, 0 e 2, aliás, né? E esse aqui é 2 e 0. E o nosso domínio de integração era esse triângulo aqui, formado exatamente, como a gente disse, pelo eixo X, pelo eixo Y e pela reta X mais Y igual a 2. Quando nós aplicamos a mudança de variáveis sobre esse domínio, a gente percebeu que a figura permaneceu um triângulo, porém, um triângulo muito diferente. Quando a gente passou para o plano UV, a gente ficou com a seguinte situação. A reta V igual a U, a reta V igual a menos U e a reta V igual a 2. Então, passamos a ter aqui V igual a U, V igual a menos U e V igual a 2. Então, o nosso domínio de integração, ômega, passou a ser esse aqui. Portanto, no caso geral, uma mudança de variáveis faz com que os pontos do domínio original mudem radicalmente de posição. Né? Mudem radicalmente de posição. Em outras palavras, o gráfico do domínio D não é o gráfico do domínio ômega. A mudança tanto modifica a função, como nós vimos, a nossa função deixou de ser E elevado a y menos x sobre x mais y. Essa função passou a ser E elevado a u sobre v. Aí nós calculamos o jacobiano. E o nosso domínio, ômega, né, passou a ser esse aqui. Passou a ser esse aqui. Então, por exemplo, né, o ponto, digamos, um e um, né, o ponto 1 e 1, que é um pontinho, né, é um pontinho por aqui, é um ponto em cima dessa reta, é um ponto em cima dessa reta.
se você considerar no domínio D o ponto 1 e 1, é um ponto sobre a reta, porque 1 mais 1, 2. Então, ele está exatamente satisfazendo a equação da reta. Então, ele é um ponto sobre a reta. O ponto 1 e 1, se você quiser descobrir qual é o ponto que corresponde a 1 e 1, não é? Qual o ponto que corresponde a 1 e 1 no novo sistema UV? Não é? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente tratou disso. Pegamos 2 pontos no sistema cartesiano e descobrimos a quais pontos eles correspondiam. Muito bem. Isso é, digamos, um resultado algébrico. Eu quero fazer uma observação de natureza geométrica, que é importantíssima para a gente quando a gente chegar no cálculo da integral dupla por coordenadas polares. Tá? Então, algebricamente, eu vi que o ponto 1 e 1 no sistema cartesiano, pela mudança para coordenadas polares, corresponde a π sobre 4 e raiz de 2. O ponto 0 e 2 no sistema cartesiano, pela mudança para coordenadas polares, corresponde a π sobre 2 e 2. Muito bem. Vamos parar aqui por um momento. Aí eu estou agora utilizando o exemplo da quarta-feira passada para perceber que, geometricamente, o que foi que essa mudança provocou? Então, veja. Vamos escolher um ponto no sistema XY. Um ponto que esteja aqui nesse domínio. Pegue, por exemplo, 1 e 1. É um ponto do domínio porque está sobre a reta. Agora eu pergunto, esse ponto 1 e 1, né, ele corresponde a que ponto no sistema UV? O ponto 1 e 1 vai corresponder a que ponto aqui, no sistema UV. Basta você considerar, né? As equações, da mesma forma que nós fizemos aqui para o caso do sistema, da relação entre cartesiano e polar, a gente vai estabelecer aqui a correspondência a partir da relação entre XY e UV. Então, se eu quero descobrir a que ponto corresponde o ponto 1 e 1, considerando que X é 1 e Y é 1, ou seja, considerando que eu estou no sistema XY, o ponto 1 e 1 vai corresponder a U será 0, porque 1 menos 1, 0, e V será 2. U será 0 e V será 2. Então, considerando esta mudança, 1 e 1 corresponde a 0 e 2. Agora vamos falar em termos de local geométrico. O ponto 1 e 1 lá no sistema XY estava aqui. Aqui. 1 e 1. X é 1, Y é 1, sobre essa reta. O ponto 0 e 2, que corresponde a ele no sistema UV, está aqui, em cima do eixo V.
Não é isso? 1 e 1 está aqui, 0 e 2 está aqui. O ponto que corresponde a ele no sistema UV está numa posição completamente diferente. O que vem confirmar aquilo que a gente disse. A mudança de variáveis provoca uma transformação na função e também no domínio. Os pontos mudam de lugar. Mas isso, a gente vai perceber, é nessa mudança geral. A mudança que a gente vai passar a estudar, que na verdade a gente já está estudando, que é a mudança particular para o caso do sistema polar, ela é uma mudança tão especial que, apesar dela existir a partir de duas equações muito mais estranhas do que essas duas aqui, né? Porque aqui de xy para u e v, a gente passou por meio dessas duas equações, u igual a y menos x e v igual a x mais y. No caso das coordenadas polares, a gente passa a partir de x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, são duas equações, digamos assim, muito mais estranhas do que essa daqui. Apesar disso, a gente vai fazer uma constatação fabulosa. É que a mudança para polar, vamos falar no português bem claro, não tira o ponto do lugar. Se no sistema cartesiano eu tinha o ponto 0 e 2, no sistema polar eu tenho o ponto π sobre 2 e 2. E você vai perceber que os dois estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Perceba, vamos marcar, né? Vamos marcar o local geométrico desses dois pontos. Você vê que diferença em relação a essa situação aqui, de xy e u e v. E aí você vai ver quão especial é essa mudança para polar. Que ela muda a forma de algebricamente escrever o ponto era 1 e 1, se transformou em π sobre 4 e raiz de 2, mas não muda geometricamente o seu lugar. Ele fica no mesmo lugar. Pense aqui, né, eu falei para vocês que o sistema polar, né, não tem eixo vertical, mas por um momento vamos considerar que, né, esse par de eixos, né, represente os dois sistemas. Esse par de eixos represente os dois sistemas. Se você for marcar o ponto 0 e 2, olhando para esse par de eixos como um sistema cartesiano, se você for marcar 0 e 2, o que é que você vai fazer? 0 e 2 está sobre o eixo y, né? Você vai dizer, por exemplo, olha, aqui é 1, aqui é 2. 0 e 2 estaria aqui, pensando nele como um ponto do sistema
cartesiano. Estaria aqui 0 e 2. Agora, suponhamos que alguém lhe diga, por favor, marque π sobre 2 e 2, imaginando que agora você está diante do sistema polar. Aqui, θ igual a 0. A partir daqui você vai marcar a reta que define o ângulo π sobre 2. Então, você sairia daqui, como a gente fez, né? Você sairia daqui, viria exatamente para cá, porque em relação a θ igual a 0, π sobre 2 estaria aqui, né? Aqui estaria θ igual a π sobre 2, a reta π sobre 2. E como a gente viu quarta-feira, como é que eu marco o raio? Sobre a reta que define o ângulo, eu marco o comprimento que corresponde ao raio. 1, 2. Então, aqui está 0 e 2, e aqui está π sobre 2 e 2. Os dois pontos estão no mesmo lugar. Ou seja, o ponto 0 e 2 se transformou algebricamente no ponto π sobre 2 e 2, mas geometricamente não saiu do lugar. Algo muito diferente do que aconteceu naquele caso que a gente mostrou aqui agora, né? Naquela mudança. Então, a mudança para polar tem essa característica impressionante de manter os pontos no mesmo lugar. Aí você vai dizer, ótimo, e qual é a vantagem? A vantagem é imensa, né? Se você faz o esboço de uma região no plano XY, você pode ter certeza que mesmo que você pegue todas as equações de fronteira daquela região e passe para polar, o gráfico da região é o mesmo. Na mudança para polar, a região D e a região ômega possuem exatamente o mesmo gráfico, porque os pontos não saem do lugar. Essa é a grande vantagem. Você pode agora, por exemplo, né, dizer, vou marcar o ponto 1 e 1, né? 1 e 1. E depois vou marcar o ponto π sobre 4 e raiz de 2, para ver o que acontece, se de fato, né, tudo fica no mesmo lugar. Então vamos lá. Vamos apagar aqui essa situação. Vamos recolocar aqui. Professor, Oi. então as coordenadas polares mudam os pontos, mas não sai do lugar, isso? Por definição, assim, que a gente vai usar? A mudança para polar, evidentemente, muda a maneira de escrever os pontos. Eles saem da forma XY, né, e passam para a forma θr. Por exemplo, 1 e 1. 1 e 1 é XY. Se eu passar esse ponto para o sistema polar, ele passa a ser escrito como
π sobre 4 e raiz de 2. 0 e 2. 0 e 2 é xy. Se eu passar esse ponto para o sistema polar, ele passa a ser escrito como π sobre 2 e 2. Agora, quer eu marque 1 e 1, quer eu marque π sobre 4 e raiz de 2, não interessa, está no mesmo lugar. Apesar de serem maneiras completamente diferentes de escrever, geometricamente os pontos estão no mesmo lugar. A mudança para polar não provoca mudança no gráfico do domínio de integração. Esse é que é o grande resultado. Por quê? Porque ela não muda os pontos de lugar. Então, digamos, suponhamos, você fez um gráfico lá, quando chegar na hora de resolver a integral, você vai ver como isso é importante, mas só dando um pouquinho um passo mais à frente. Digamos que você fez o gráfico lá no domínio D, preparou para resolver sua integral em xy, e percebeu que, né, o seu domínio de integração era aquele triângulo lá, vamos supor, pronto, pá, um triângulozinho lá. Aí você, de repente, nota que a integral é muito difícil e que talvez seja melhor usar a mudança para polar. Aí aplica a mudança para polar. Aplicando a mudança, o que é que você deveria fazer com o domínio D? Abandoná-lo, porque o que interessa é o domínio ômega, exatamente como a gente fez no exemplo de quarta-feira. Aí você ia ter que fazer o esboço do domínio ômega, porque é no domínio ômega que você vai buscar os novos limites de integração. Só que não precisa, porque o domínio ômega é igual ao domínio D. O gráfico é o mesmo. Né? O gráfico é o mesmo. Os pontos não saem do lugar. Essa é a grande vantagem da mudança para polar. Logo, a primeira grande vantagem, vamos dizer assim. Porque, de fato, eu acho que todas são maravilhosas, mas essa é apenas a primeira. Bom, e o que você disse é verdade, é exatamente isso. Né? Escreve-se diferente, porém, não há diferença nos gráficos. Agora o ponto 1 e 1. Né? Se isso aqui você volta a imaginar como sendo o plano XY, né? O ponto 1 e 1, você, digamos, você marcaria suponhamos, né, você marcaria aqui. Por aqui andaria o ponto 1 e 1. No plano XY. Agora, encare esse par de eixos como sendo o sistema polar e marque o ponto π sobre 4 e raiz de 2. Né? Primeiro de tudo, você marcaria a reta que define o ângulo π sobre 4. Qual é a reta que define o ângulo π sobre 4? É a reta que faz 45 graus com θ igual a 0. Faz π sobre 4 com θ igual a 0. Ou seja, é essa aqui. Passa exatamente pelo ponto 1 e 1, porque a reta que faz 45 com
θ igual a zero é a reta que divide o primeiro quadrante em duas partes iguais, e o ponto 1 e 1 está sobre ela, né? É a reta y igual a x. Ponto 1 e 1 está sobre ela. E se você vai marcar raiz de 2, evidentemente, raiz de 2 será marcada aqui. Essa distância aqui, não tenha dúvida, é raiz de 2. Né? Por quê? Porque essa altura é 1, essa distância é 1, então eu tenho um triângulo retângulo, onde os catetos valem 1. A hipotenusa será a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa será a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de 2. E a hipotenusa é exatamente, neste caso, o valor de R. Então, o ponto π sobre 4 e raiz de 2, né? O ponto π sobre 4 e raiz de 2 está exatamente onde está o ponto 1 e 1. Exatamente onde está o ponto 1 e 1. Portanto, você fazer uma mudança para o sistema polar não provoca nenhuma alteração no domínio de integração, porque graficamente não há nenhuma mudança. Ok? Agora, vamos fazer agora essa situação ao contrário. Vamos supor que a gente tome um ponto no sistema polar, né, e faça a conversão dele para o sistema cartesiano, fazer o contrário. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente considere aqui o ponto, suponhamos, π sobre 3 e 2, e queiramos saber, é evidente, dado π sobre 3 e 2 no sistema polar, queiramos saber qual é o ponto que corresponde a ele no sistema cartesiano. Não? Aí, normalmente, esse trabalho de sair do sistema polar para ir ao cartesiano, que é o inverso do que a gente estava fazendo antes, né? É mais rápido do que o que a gente estava fazendo antes. Ou seja, a gente tem θ e tem R. Então, achar x e y é direto. Né? Porque nós sabemos que x é R cosseno de θ. Então, aqui nós teremos 2 vezes o cosseno de π sobre 3. Né? Só para a gente se orientar, π sobre 3 é 60 graus. Então, eu tenho aqui 2 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Então, x é 1.
A abscissa do ponto é 1. E o y, que nós deduzimos ser r seno de θ, aqui nós teremos 2 vezes seno de π sobre 3, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, nós teremos aqui a ordenada y sendo raiz de 3. Portanto, o ponto que corresponde no sistema cartesiano ao ponto π sobre 3 e 2 lá no sistema polar é o ponto 1 e raiz de 3. Se você fizer a marcação desses 2 pontos, vai mais uma vez concluir que eles estão no mesmo lugar. Em sistemas diferentes, mas no mesmo lugar. Para a gente finalizar esse trabalho com pontos, suponhamos que a gente considere o ponto no sistema polar sendo dado por 5π sobre 4 e menos 1. E a gente queira saber qual é o correspondente a ele, né, no sistema cartesiano. Primeira observação é que você pode perguntar agora, que raio é esse negativo? Porque a gente, desde o início, que falou que as medidas no sistema polar eram feitas a partir do polo. Eu marcava o θ, né, a reta que definia o θ, e aí em cima dessa reta eu fazia a medida da distância até o polo. Essa medida da distância até o polo seria exatamente o R. Então, R é uma distância e, consequentemente, a gente não vai conceber o R negativo. Então, quando você vir pela frente um R negativo, como aqui, o cara pode muito bem lhe dar o ponto 5π sobre 4 e menos 1, você interprete isso como o R acompanhado de um sinal negativo. Não encare um R negativo, encare um R acompanhado de um sinal negativo. Porém, de qualquer maneira, para todos os efeitos, né, você deve considerar R como sendo menos 1. Mas encare não como uma distância negativa, mas como uma distância com um coeficiente negativo. Muito bem. Então, tipo, no cálculo a gente considera menos 1. Porém, quando for representar você na vai reta, considerar menos 1. quando for representar no gráfico, a gente considera a distância 1, tipo um módulo, né? Isso. Só que aqui tem uma observação. E tudo isso é verdade. Só que tem uma observação adicional aqui, quando você vai marcar no gráfico. Eu vou dizer qual é agora. Veja bem.
Se, antes da gente fazer aqui a conversão, né, vamos marcar esse ponto. Pronto, vamos marcar esse ponto no plano polar. Como é que a gente marca um ponto no plano polar se o R, né, vem com o sinal negativo? A gente faz o seguinte. Plano polar. Vamos imaginar que a gente tem aqui a reta que define θ igual a 0. Vamos imaginar que aqui está, só para a gente se orientar, aqui está. Vou precisar subir um pouquinho. Peraí. Fica melhor. Mais aqui para cima. Vamos colocar Professor, trocando o sentido, não deixaria positivo, não? o sentido como assim? No gráfico? Sim, eu ia falar Não, desse jeito. não sei o que você, eu não sei o que você quis dizer por trocando o sentido. Aí eu perguntei se é no lugar. Porque, na verdade, vai ser trocada a medida do R no gráfico. Ele vai ser considerado menos 1. Porém, né, a medida dele, quando ele for colocado no gráfico, aí a gente vai modificar a forma de marcar. Porque, veja bem, o que vai acontecer é o seguinte. Eu quero marcar o ponto 5π sobre 4 e menos 1 no sistema polar. Aí eu vou traçar aqui o eixo polar, que tem como referência θ igual a 0. Depois, eu vou colocar aqui a reta que define θ igual a π sobre 2, só para me orientar com relação à medida de θ, o polo, pronto. E onde andará, né, para poder eu marcar no plano polar o ponto 5π sobre 4 e menos 1, primeira coisa que eu vou fazer, onde andará 5π sobre 4? A reta que define 5π sobre 4. Eu tenho, na verdade, o quê? Aqui eu tenho, até a metade aqui eu tenho π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, a reta que define cinco π sobre 4, ela está aqui. É essa reta aí. Essa é a reta de 5π sobre 4. Ele é um ângulo no terceiro quadrante. Agora, se eu fosse marcar 5π sobre 4 e 1, né, eu chegaria agora sobre essa reta, por exemplo, marcaria 1 centímetro. Pá, aí diria, ó, o ponto está aqui. 5π sobre 4 e 1. Mas não é 5π sobre 4 e 1 que eu quero marcar. Eu quero marcar 5π sobre 4 e menos 1. Por quê? Porque o raio está acompanhado do sinal negativo. Quando o raio está acompanhado do sinal negativo, eu ponho a reta que define θ, está aqui colocada, a reta que define 5π sobre 4, e não marco sobre ela
o R. Eu prolongo essa reta para o outro lado do polo, o outro lado do polo, e lá do outro lado eu marco o R em módulo. Marco o R com sinal positivo. Então, chego agora aqui, por exemplo, e digo, essa distância aqui, essa distância aqui é, suponhamos, 1 centímetro. Ou seja, é o nosso R. E aí eu digo que esse ponto aqui é precisamente o ponto 5π sobre 4 e menos 1. É assim que eu marco todo ponto que tem o R acompanhado do sinal negativo. Eu, revisando, marco o θ, mas como o R é negativo, prolongo para o lado oposto com relação ao polo, e lá no lado oposto, aí eu marco o R com sinal positivo. Aquele ponto vai ser 5π sobre 4 e menos 1. Essa é a marcação que é feita quando o R vem acompanhado do sinal negativo. E agora, você quer ver uma coisa? Pronto, fizemos, né? Fizemos a marcação do R, do ponto 5π sobre 4 e menos 1. Oi. Professor, aí no caso, se fosse 5π sobre 4 e 1, ia Aí marcar era aqui. embaixo, né? Aí Ia aqui marcar embaixo. embaixo. Isso. Teria problema nenhum. Ok, Embaixo, ok. né? Beleza. Teria problema nenhum, não. Aí, o que é que eu quero fazer? Suponha que agora, bom, fizemos a marcação, né, do ponto. Agora vamos fazer o que a gente ia fazer. Ou seja, descobrir qual é o pontinho XY aqui no plano cartesiano que corresponde ao ponto 5π sobre 4 e menos 1. Né? Vamos ver qual é. Então, vamos lá. O ponto vai ser aquele que tem x igual a r cosseno de θ, né? E y igual a r seno de θ. Perceba, né, que como a gente marcou o ponto aqui, e como a gente já disse que pela mudança para coordenadas polares, os pontos não saem do lugar, quando a gente encontrar esse ponto aqui, ele vai ter que estar no primeiro quadrante, né? Porque para manter a coerência do que a gente falou. Se esse ponto cair fora do primeiro quadrante, ele saiu do lugar. Porque 5π sobre 4 e menos 1 está aqui. Então, a gente vai ter que descobrir aqui um ponto no primeiro quadrante. E vai funcionar. Vai ser mantida a coerência do que se falou. Por quê? Porque x será igual a r menos 1, né, pelo cosseno de 5π sobre 4. Ora, qual é o cosseno de 5π sobre 4?
é o mesmo cosseno de π sobre 4. Aqui eu tenho π sobre 4 e aqui eu tenho 5π sobre 4. Então, o cosseno aqui, né, o cosseno aqui é exatamente o mesmo, né, só que de sinal trocado. Se eu pegar aqui, né, o círculo trigonométrico, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui π sobre 4. Então, para eu fazer aqui a medida do seno e do cosseno de π sobre 4 e 5π sobre 4, eu pego aqui π sobre 4, aqui 5π sobre 4, e, evidentemente, o cosseno de π sobre 4, que é essa distânciazinha aqui, é a mesma distância do que corresponde ao cosseno de 5π sobre 4. Só que 5π sobre 4 está no terceiro quadrante e o cosseno é negativo. Então, eu terei aqui menos 1 por é o grande problema daqui é espaço. Eu terei aqui menos 1, x será menos 1 por menos raiz de 2 sobre 2. O mesmo cosseno de π sobre 4, só que de sinal trocado. Terceiro quadrante, cosseno negativo. Então, eu terei x igual a raiz de 2 sobre 2. Ou 1 sobre raiz de 2, tanto faz. O y será r seno de 5π sobre 4. A mesma coisa. O seno de π sobre 4 é essa distância, o seno de 5π sobre 4 é essa outra. As duas distâncias são iguais, porém de sinal contrário, porque a de π sobre 4 é positiva, já que π sobre 4 está no primeiro quadrante, e a de 5π sobre 4 é negativa, porque ele está no terceiro quadrante. Então, terei aqui y igual a menos 1 multiplicado por menos raiz de 2 sobre 2, y também igual a raiz de 2 sobre 2. Precisamente esse pontinho. No primeiro quadrante, com x positivo, com y positivo, e esse ponto é exatamente raiz de 2 sobre 2,
Raiz de 2 sobre 2. Já que esse ângulo aqui é π sobre 4.